Desde novembro do ano passado, os Houthis, alinhados e sustentados pelo Irã, que controlam grande parte do Iêmen Ocidental, têm atacado embarcações comerciais e militares ligadas a Israel para mostrar seu apoio aos palestinos. Eles dizem que seus ataques continuarão até que haja um cessar-fogo em Gaza. Os Houthis, também conhecido como Ansar Allah, apoiadores de Deus, são um grupo armado que controla a maior parte do Iêmen, incluindo a capital Sanaa e algumas áreas ocidentais e setentrionais próximas à Arábia Saudita. Os Houthis surgiram na década de 90, mas ganharam destaque em 2014, quando o grupo se rebelou contra o governo do Iêmen, fazendo com que ele renunciasse e desencadeando uma crise humanitária devastadora. O grupo então passou anos, com apoio do Irã, lutando contra uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita. Os dois lados em guerra também tentaram repetidamente manter negociações de paz. No governo de Donald Trump, os Houthis foram classificados como terroristas, mas quando Joe Biden assumiu a presidência da Casa Branca, retirou os Houthis da designação como terrorista, aumentando a força do grupo na região do Mar Vermelho. Até então, os ataques dos Houthis direcionados contra Israel vinham sendo interceptados pelos Estados Unidos e a coalizão internacional diretamente do Mar Vermelho e no Golfo de Aden, bem como também no Mar Mediterrâneo, mas sem cruzar as fronteiras aéreas israelenses. Diante dessas afrontas, Israel permaneceu quieta, sem reação. Mas então aconteceu algo na madrugada de sexta-feira, 19 de julho, que fez os israelenses pararem de afiar suas lâminas. Nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, um drone lançado pelo grupo atingiu um prédio no centro de Tel Aviv, localizado a cerca de 100 metros de distância de uma filial da embaixada americana. O ataque tirou a vida de uma pessoa e feriu outras 10, deixando cidadãos israelenses perturbados, já que Tel Aviv permaneceu praticamente intocada em dezenas de ataques anteriores dos Houthis e do grupo Hezbollah do Líbano. Foi também a primeira vez que um ataque Houthis causou uma fatalidade em Israel, com seu drone cobrindo uma distância de mais de 1.800 quilômetros. O exército israelense disse acreditar que o drone era uma variante do Samad-3 de fabricação iraniana, que foi ajustado para melhorar seu alcance, provavelmente por meio de uma carga explosiva reduzida para acomodar mais combustível. O drone, que também se acredita ter sido usado em ataques anteriores dos Houthis contra a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, não voou diretamente, com avaliações militares israelenses indicando que ele sobrevoou o Egito e voou para Tel Aviv, vindo da direção do Mar Mediterrâneo, a baixa altitude. Foi também o primeiro ataque bem-sucedido documentado dos Houthis no Mar Mediterrâneo, um teatro de operações para o qual eles tentaram se expandir desde a invasão terrestre israelense de Rafah, no sul israelense. Os militares israelenses disseram que um erro humano fez com que o drone fosse confundido com uma aeronave amiga e não fosse abatido, apesar de ter sido detectado até 6 minutos antes do impacto. Mas os Houthis alegaram que usaram um novo tipo de drone que pode escapar dos radares, acrescentando que pretendiam impor uma sensação de insegurança sobre Tel Aviv, lar de muitos escritórios militares e do governo israelense, bem como embaixadas estrangeiras. Na verdade, o drone de fabricação iraniana lançado pelos Houthis viajou mais de 2.600 quilômetros até chegar a Israel, de acordo com uma investigação da Força Aérea Israelense. O Samad-3 modificado e de fabricação iraniana fez uma rota de voo não direta, o que pode ter contribuído para que não fosse classificado como uma ameaça. De acordo com a investigação da Força Aérea, o drone carregado de explosivos aparentemente voou para o oeste do Iêmen sobre o Mar Vermelho, alcançando a Eritreia, antes de voar para o norte sobre o Sudão e posteriormente o Egito, alcançando assim o Mar Mediterrâneo. Foi só nesse momento que o drone apareceu nos radares israelenses, como um alvo não identificado. Em retrospectiva, o drone foi rastreado por 6 minutos seguidos, enquanto se aproximava de Tel Aviv, vindo da direção do Mar Mediterrâneo, antes de entrar e sair do radar por vários minutos depois disso. Tudo indica que o drone ficou no ar por cerca de 16 horas, voando a uma velocidade entre 80 e 100 nós,
ou 148 a 185 km por hora. Em resposta ao ataque contra Tel Aviv, os militares israelenses reagiram e enviaram caças para bombardear o porto estratégico de Hodeidad, no extremo oeste do país, com o Mar Vermelho. O ataque israelense foi direcionado contra uma estação elétrica, contra o porto e seus sistemas de guincho e contra reservatórios de petróleo e combustíveis, causando uma grande explosão e incêndios na área, que perduram até este momento em que este vídeo está sendo produzido. O exército israelense defendeu seu ataque ao porto, dizendo que ele impactará os carregamentos de armas enviadas pelo Irã e a economia dos Houthis por algum tempo. Teherã, que é claro, nega enviar mísseis e drones para o grupo, condenou o ataque no domingo, dizendo que ele corre o risco de expandir o conflito pela região. Teherã nega o envio de drones, sendo que o próprio drone, que caiu em Tel Aviv, era iraniano. Foram necessárias 2 horas e 50 minutos para que os caças F-15, F-35 e outros caças e aeronaves das forças israelenses, que realizaram cerca de 10 ataques aéreos na noite de sábado contra os Houthis, atingissem seus alvos na área do porto de Hodeidad. As aeronaves decolaram por volta das 15 horas e atingiram seus alvos no início da noite, às 18 horas. Apesar disso, a IDF manteve em sigilo o número exato de aeronaves usadas para reabastecer seus caças para fazer o voo de 1.800 km e retornar com segurança. Além disso, uma grande variedade de aeronaves de ataque, aeronaves de coleta de informações, aeronaves de reabastecimento, aeronaves de resgate e forças defensivas participaram do ataque, embora a quantidade exata de ativos aéreos permaneça confidencial. Ataques aéreos israelenses atingiram instalações de refino de petróleo em Hodeidad, bem como ativos da Força Aérea Iemenita, para interromper o transporte de armas iranianas para o Iêmen. O porto foi usado por diversas vezes como escudo para misturar importações massivas de armas com ajuda humanitária. Embora os Houthis tentem apresentar o porto como sendo usado para fins humanitários, é um escudo para misturar importações massivas de armas. Israel deixou bem claro que havia realizado o ataque sem ajuda dos Estados Unidos, embora tenha notificado Washington com antecedência, por causa dos ativos navais e aéreos cobertos pela Marinha Americana. Caso contrário, poderia ocasionar um erro de cálculo. Também houve indícios de que países árabes aliados, como aos sauditas, poderiam ter ajudado e permitido o uso de seu espaço aéreo, ou com alguma questão de reabastecimento. Nos dias dos ataques persas de 13 e 14 de abril contra Israel, os sauditas haviam auxiliado Israel com inteligência operacional para abater os ataques aéreos do Irã. Os Houthis assumiram a autoridade sobre o mercado financeiro do país, nas áreas sob o seu controle, e introduziram 180 empresas de importação de petróleo, 250 empresas de câmbio e 1.023 empresas comerciais, todas as quais receberam isenções fiscais e alfandegárias. Já outras empresas, que existiam antes do controle dos Houthis, faliram ou foram transferidas para a região mais ao extremo leste do país. Como o porto de Hodeidad é um ponto de entrada crucial para grande parte dos produtos do Iêmen, o ataque israelense comprometeu a economia do grupo, um feito que os Estados Unidos não tinham feito até o momento. A mais recente escalada no Oriente Médio e nas principais rotas de transporte de petróleo da região ocorre no momento em que evidências relatam a participação da Rússia no fornecimento de mísseis antinavios avançados aos Houthis, em retaliação ao apoio do governo americano aos ataques ucranianos dentro da Rússia com as armas americanas. Visite a loja do canal umapenca.com/área militar. Aqui você encontra muitas camisetas e outros produtos do canal. E cada produto que você comprar estará ajudando a manter o Área Militar ativo no YouTube, mesmo diante das censuras. Então visite a loja umapenca.com/área militar.